Pois bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos trabalhar perguntas diferentes, porque eu amo quando vocês mandam as dúvidas de vocês, os comentários. Isso é muito importante porque eu consigo produzir um conteúdo que vai de encontro à necessidade que vocês têm. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, quando vocês forem apresentar trabalho, quando vocês forem para alguma banca ou para alguma apresentação específica, é só mandar uma mensagem e falar por que vocês estão precisando de ajuda, que eu vou fazer o possível para responder vocês no direct, por mensagem, no Facebook ou no Instagram, ou até mesmo nos comentários do YouTube. E existem algumas perguntas que são extremamente pertinentes. Por eu estar falando sobre apresentações na faculdade, por eu estar falando de TCC, existe uma questão que surge, que vem antes desse momento de apresentação. E que questão é essa? Essa questão é, Val, como que eu desenvolvo a minha autoconfiança? Estou olhando aqui porque eu anotei as perguntinhas de vocês. Val, como que eu vou construir a minha autoconfiança para falar em público? Gente, falar de autoconfiança e de construir essa tranquilidade, de construir essa segurança, é um movimento que nós precisamos fazer conscientemente. Por quê? Porque o tempo todo nós somos tentados e nós somos levados a nos comparar com os outros, principalmente com relação a conteúdo, com relação a conhecimento. Nós vivemos em um universo extremamente competitivo. Nós não somos convidados a ter um olhar, de empatia, um olhar de abraço. Então, quando nós precisamos nos expor, nós partimos do pressuposto de que aquelas pessoas que vão escutar o que nós estamos falando, elas vão estar nos avaliando negativamente. E isso nos trava, porque isso gera em nós um medo e uma insegurança muito grande. O primeiro ponto para a gente construir a nossa segurança para se expressar, construir a nossa autoconfiança na comunicação, o primeiro ponto é reconhecer o nosso valor como indivíduo, como ser. Por quê? Imagine, cada indivíduo tem uma trajetória única na face da Terra, gente. Não tem como, por exemplo, a história da Valéria ser igual à história da Dani, da Flávia, do Marcos. Nós podemos, de repente, até ter caminhos muito próximos, trilhar caminhos muito próximos. De repente, temos a mesma formação, normalmente somos da mesma cidade, por exemplo, mas cada um busca um caminho diferente. E quando nós compartilhamos as nossas experiências, quando nós compartilhamos o nosso conhecimento, nós compartilhamos em uma perspectiva única. Não tem ninguém no mundo que vai compartilhar a nossa experiência e o nosso conhecimento. Eu acredito que essa autoconfiança vem desse reconhecimento, de saber que você é único. E como sendo único, você tem uma identidade própria. E quando nós somos capazes de reconhecer a nossa identidade, nós começamos a valorizar a nossa identidade. E a partir de reconhecer e valorizar, nós vamos começar a cuidar de pequenas coisas sobre a nossa personalidade que às vezes nós acreditamos ser um defeito e os outros observam aquilo como uma virtude. E converse com as outras pessoas sobre os seus defeitos, porque às vezes sobre os seus olhos, sobre a sua perspectiva é um defeito, mas às vezes é uma bênção, às vezes é a forma extrovertida, engraçada que você tem de levar a vida. Toda vez que eu falo de treinamento, de oratória, de aprimoramento da comunicação, de como nós podemos nos aprimorar para ganhar mais confiança, para ganhar mais segurança, para construir mesmo a nossa capacidade de compartilhar o nosso conhecimento da melhor maneira possível, é sempre sobre o viés de valorizar a sua personalidade, de valorizar aquilo que você tem de bom. A oratória e os cursos, o autoconhecimento, ele não vem na perspectiva, de te transformar, de você deixar de ser você. É você aprimorar as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor, e a partir disso você consegue
aplicar com relação ao objetivo que você tem. Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo com a mensagem que você está passando? Porque é com base no seu objetivo, no que você quer. Com base no seu querer, na sua vontade, você consegue identificar como que você vai se desenvolver da melhor forma possível. A autoconfiança, ela é uma construção. Eu acredito que a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai ser, nossa, que a gente não vai ter medo, que a gente, sabe, super confiante. Não, gente. É um processo. Eu acompanho vários dos meus mentores bem próximos, assim, e eles sempre compartilham conosco o medo que eles têm, porque por mais, sabe, fantástico que eles são, que eles estão numa altura da vida, num ponto que a gente acredita que ninguém duvidaria ou que ninguém questionaria a posição deles de autoridade naquilo que eles fazem, mas o medo, ele ainda está presente. A questão é que nós precisamos alimentar a nossa autoconfiança na comunicação a cada dia. Se nós não nos sentirmos, sabe, com medinho, sabe, quando uma insegurançazinha, eu acredito que você está na sua zona de conforto. E nós só conseguimos desenvolver o máximo das nossas habilidades quando nós saímos da nossa zona de conforto. Então, como construir essa autoconfiança na comunicação? Você precisa sair da sua zona de conforto e mostrar para o mundo que mesmo sendo diferente, que mesmo tendo características, sabe, X, Y e Z, você é uma pessoa capaz e que você tem muito a compartilhar. Eu amo fazer rodas de oratória e colocar as pessoas para conversar e ouvir as histórias. Eu acredito que eu entrei muito nesse universo da comunicação porque eu amo escutar as histórias das pessoas. E são cada histórias incríveis. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver, por exemplo, no avião, no ônibus, no ponto de ônibus, eu fico me coçando se eu não começo a conversar com a pessoa. Porque, gente, são tantas histórias incríveis, tantas pessoas maravilhosas que nós conhecemos quando nós nos permitimos sair da nossa zona de conforto e cumprimentar uma pessoa, por exemplo. Isso é estar autoconfiante. A autoconfiança não é só você estar num palco, luzes, holofotes, não. A autoconfiança são as pequenas coisas que nós realizamos quando nós estamos dando os nossos passinhos fora da zona de conforto. O que é ser autoconfiante para você? É cumprimentar as pessoas que você não conhece? É agradecer? É colocar um tom de voz mais assertivo? É levantar a mão no meio de uma sala cheia de alunos para fazer uma pergunta? Ou é simplesmente conseguir fazer uma pergunta, mesmo que seja só você e ali o seu chefe, uma conversa mais tete a tete? Então, essa autoconfiança, ela parte da gente se reconhecer, se valorizar, entender onde nós estamos e o que nós podemos fazer para melhorar. É fácil? Claro que não, gente. Não é fácil. Eu sempre compartilho com vocês as minhas dificuldades. Não é fácil sentar na frente de uma câmera, compartilhar o conhecimento dessa forma. Dá muito medo de ser julgado? Dá muito medo. Mas eu acredito que o tanto de pessoas que eu estou ajudando é muito maior do que o número de pessoas que vão estar me julgando. Então eu coloco numa balança. Número de pessoas que eu estou ajudando, o número de pessoas que podem estar me julgando. Como é que vai estar essa balança? Ah, tá pesando mais pro lado de lá, pro lado de cá? Então é isso. Foca no seu objetivo, entenda o seu valor, a sua identidade e comece a compartilhar isso com o mundo. Se a sua forma de compartilhar com o mundo é por meio de vídeos, você gosta de fazer vídeos, mas está com vergonha, está com medo, comece a descobrir qual é a melhor forma. Se é escrevendo, comece escrevendo. Procure um canal em que você se conecte com você mesmo e a partir dessa conexão interna você vai se entender, perceber o que você quer, qual é o seu valor e como que você pode ir buscando essa autoconfiança, ir construindo. É um processo. Eu acredito que não vai chegar um dia e falar assim, nossa, sou muito autoconfiante. Não. A autoconfiança é um processo e nós vamos desenvolvendo a nossa autoconfiança dia após dia. Tem dia que a gente tá meio mal. Gente, normal. Ontem eu tava assim. Liguei pra minha amiga e falei, amiga, tô na bad. O que a gente faz? Aí conversamos e aí
botei para fora tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava pensando. Ela me fez observar em uma outra perspectiva e falou: nada disso. Vamos à obra, bora trabalhar, não deixe isso te afetar. E os relacionamentos, a vida são assim. O tempo inteiro nós vamos sendo testados com relação à nossa autoconfiança. A gente precisa ser forte o tempo inteiro e dizer: a comunicação vem em mim que eu vou falar tudo. Não, é um processo, é passo a passo, mas é uma pitadinha diária de autoconfiança que a gente precisa dar a nós mesmos. É uma construção. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Vá com calma, não se cobre demais, não se julgue demais, não espere que a sua autoconfiança, sabe? Você acorda autoconfiante, nada disso. Então é só um processo. Comece hoje compartilhando algo que você tinha muita dificuldade, amanhã você faz outra coisa. Coloque pequenas metas diárias e assim você vai se sentindo, sabe, muito mais completa no sentido de, cara, eu consegui fazer isso, que fantástico. Comemora cada passinho que você vai construindo na sua forma de se comunicar e na sua forma de ser autoconfiante. E a autoconfiança, ela é diferente para cada pessoa. Às vezes o que para mim é difícil de fazer, para você é algo super simples, você consegue tirar de letra. Mas para outra pessoa é diferente. Então, se conheça para você saber o que você precisa fazer, o que você quer fazer e como que você pode fazer isso da melhor maneira possível, se valorizando e se respeitando. Eu separei algumas perguntas que elas estavam dentro do mesmo tema. E tem uma questão que pega muito assim, né, gente? Por quê? Nós temos essa ideia de que a gente nunca sabe o suficiente, que a gente nunca é bom o suficiente, que os outros sempre são melhores. É uma construção. Da mesma forma como nós construímos, precisamos trabalhar todos os dias para ir construindo a nossa autoconfiança, existe um outro processo que está na nossa mente e que nos deixa incapaz de realizar muitas coisas que poderiam impactar a vida de outras pessoas de uma forma muito positiva, como também impactar a nossa vida, porque às vezes nós ficamos nos sentindo tão incapazes que a gente trava, a gente para, não vai para frente nem para trás, fica igual uma cadeira de balanço. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem uma coisa chamada baixa estima intelectual. Tem muitos universitários que me assistem e que mandam as perguntas para mim, e isso é muito comum dentro da universidade. Como assim, Valéria? Baixa estima intelectual. Sabe a mesma coisa que a gente tem uma baixa estima com relação à nossa aparência? A gente acha que o nosso cabelo nunca tá bom, que a nossa pele nunca tá boa, que a blusa não tá legal, que o estilo que a gente tem não é bacana, não vai ser aceito. É nesse mesmo critério, são essas mesmas percepções, esses mesmos aspectos de desvalorização, a gente se diminui muito com relação ao nosso conhecimento, à nossa capacidade intelectual. Isso é muito comum. E o que acontece quando nós temos uma baixa estima intelectual? A gente se sente incapaz, a gente acredita que quando alguém faz um elogio, não, essa pessoa só está sendo legal. E a gente sofre, assim, é capaz, não, nossa, Vá, você é muito inteligente, você fez um trabalho. Não, mas eu me esforcei, muito esforçado, inteligente não sou não. E aí outra pessoa fala assim, nossa, Vá, fulana, você tirou 10 na prova, que incrível. Então, né, tipo, nossa, estudei tanto pra essa prova que, meu Deus do céu. Parei minha vida para estudar para essa prova, nem sei como eu tiro essa nota. A gente faz isso o tempo inteiro. Fulana, eu gostaria que você apresentasse o trabalho tal, aquele trabalho que você apresentou, sabe, na semana acadêmica, vai ter uma conferência na universidade e eu quero que você apresente esse trabalho para a galera. Não posso apresentar esse trabalho, imagina, bote outra pessoa para apresentar, porque eu vou apresentar. Não sou boa não, imagina uma conferência, vai ter gente importante lá, mas por que eu? E são essas atitudes sabotadoras que nós vamos colocando no nosso dia a dia. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Por quê? Imagine, cada vez que alguém te faz um elogio com relação à sua capacidade intelectual, você sempre desvaloriza. Quando alguém te convida para algo interessante,
Gente, uma coisa que vocês precisam ter em mente, principalmente quem está no mercado de trabalho, quem está no meio acadêmico, é que as oportunidades de realizarmos network, as oportunidades que nós tivermos de aparecer é válida. Toda oportunidade é válida. Sabe por quê? Porque são nesses encontros, nessas reuniões, nesses projetos, nesses congressos que nós vamos ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. E quando nós temos a oportunidade de conhecer outras pessoas, nós vamos compartilhar com essas pessoas os nossos conhecimentos e as outras pessoas também vão compartilhar conosco o conhecimento delas. E isso gera a possibilidade de parcerias, de propostas. Então, quando nós deixamos de participar por insegurança, por pensarmos que nós não somos capazes, nós estamos perdendo muitas oportunidades. Gente, é a oportunidade de mudar de vida, às vezes é aquele trabalho dos seus sonhos, às vezes é a oportunidade de você conhecer um outro país, ter acesso a uma outra cultura e você vai dizendo não cada vez que você se sente incapaz e pensa, não, eu não sou capaz não. Não sei. Eu conheço alguns artistas que eles pintam, eles têm trabalhos incríveis e quando eles precisam expor ou quando eles precisam ir apresentar a obra deles, eles travam, eles acham, não, imagina, não, muito difícil para mim falar sobre isso, imagina, o meu quadro nem é tão bonito assim. Então, são todas falas que fazem com que nós vamos nos sabotando. Se comportamento vira um hábito, isso fica tão impregnado que gera em nós uma extrema baixa estima intelectual. Então, não tem problema nenhum querer mais participar, se colocar. Não é, meu Deus, vou colocar uma melancia na cabeça. Não é isso. É você estar pronto para participar. Quando as pessoas te convidarem, quando, for coerente com a sua linha de pensamento, com seus princípios, participe, se coloque à disposição, porque isso vai gerar um crescimento e uma oportunidade, tanto para você como para as outras pessoas que estão com você naquele círculo. Então, muito cuidado com esses pensamentos sabotadores com relação ao conhecimento que vocês têm, porque esse pensamento que vai sabotando um pouquinho, mais um pouquinho, isso gera um comportamento de uma extrema baixa estima intelectual. Então, a galera que está na universidade, gente, na universidade a gente aprende muito, a gente absorve muito. Se alguém te chamou para ir falar sobre, você é dentista? Eu queria que você fosse lá na galera, não sei de onde, fala, vai lá, compartilha o seu conhecimento. Mas eu tenho vergonha. Sim, gente, a vergonha, o medo, a insegurança, eles vão estar aí. Só que quando a gente sai da nossa zona de conforto, nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo a nossa autoconfiança. E começa pequenininho, começa ali com vergonha, e quando você vê, você está super à vontade, compartilhando seu conhecimento e ajudando muitas pessoas. Então, não se prive, muito cuidado com essa questão da baixa estima intelectual, porque ela é uma doencinha silenciosa. E às vezes as pessoas vão até bater nas suas costas e dizer, é verdade, pra quê, né? Não precisa, você é tão tímida. Não, ninguém é tímido, a gente já falou sobre isso, ninguém é tímido. E você precisa compartilhar e mostrar ao mundo para que você está aqui. Não é o aparecer, mas se você tem uma mensagem que vai impactar as outras pessoas, não prive as outras pessoas de terem acesso àquele conhecimento, porque tudo que você tem é importante. Quando as pessoas vêm com esse papo de baixa estima intelectual, eu gosto muito de perguntar o seguinte: o que você pode ensinar para alguém? Aí a pessoa vai falar assim, não sei, acho que não posso ensinar nada. Aí eu pergunto, você sabe ler? Claro, eu sei ler, estou na faculdade. Pois é. Tem muita gente que não sabe ler. Se você tirar o seu tempo, pensar na sua forma intelectual, olha só, você sabe ler e existem milhares de pessoas que não sabem ler. Se você compartilhar o seu conhecimento sobre ensinar uma pessoa a ler, isso pode impactar a vida de muita gente. Então, é do simples, não é que você vai dar uma palestra ou vai ajudar alguém. Sair do casulo e deixar essa baixa estima de lado é quando nós somos capazes de pensar que quando nós conseguimos explicar um conhecimento, compartilhar um conhecimento com uma ou com 1000 pessoas, nós vamos ser capazes de fazer isso e gerar valor para aquelas pessoas.
As pessoas vão sair de lá e falar assim, nossa, interessante esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado sobre. Valeu, hein? Não, isso foi muito importante para mim. Nossa, eu não sabia ler, agora eu sei ler. Então comece a perceber sobre o quanto você está se sabotando com relação ao medo, à insegurança, a essa questão de não conseguir compartilhar por se sentir incapaz. Val, eu tenho um problema muito grande. Pergunto, qual é esse problema? As pessoas às vezes gostam de fazer um drama. Eu não consigo saber quando eu preciso ser assertivo e quando eu preciso prolongar a tônica quando eu estou falando com as pessoas. Bora lá! Vocês sabem o que é ser assertivo? Normalmente, uma pessoa que tem uma comunicação assertiva é uma pessoa que fala bem firme. E aqui, na minha técnica, quando eu trabalho com vocês, é o que eu digo que são pessoas que marcam bem a sílaba tônica. E tem gente que faz isso naturalmente, a pessoa fala firme o tempo inteiro. Às vezes a gente fica meio assim até com medo, porque a forma como a pessoa vai compartilhando o conhecimento é tão assertivo que dá até um medo na gente. Então, observe, você é de qual time? Da galera que fala super firme, que exagera bem na sílaba tônica? Preste atenção porque eu estou falando com você e essa é a última vez que eu chamo a sua atenção. Tem gente que fala assim o tempo inteiro, é uma característica da pessoa. E tem gente que prolonga a sílaba tônica. Quando você vai conversar com a pessoa, ela vai prolongando. Oi, tudo bem? Ah, mas é a última vez que eu estou falando com você. Não quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E qual é o peso disso no meu discurso? Quando que eu sei que eu preciso ser assertivo e quando que eu sei que eu preciso prolongar a tônica? Normalmente, nós definimos a marcação da sílaba tônica quando nós vamos dar uma ordem, por exemplo, ou quando nós estamos compartilhando um conhecimento. Sabe quando a gente precisa explicar alguma coisa para alguém? E a gente precisa ser bem claro, bem objetivo? Então a gente fala assim, esteja no meu escritório às 14 horas, porque nós vamos definir quais serão os processos ou quais serão os projetos para o próximo mês. Por que isso é importante? Porque quando nós definimos a sílaba tônica, nós definimos também o significado daquilo que nós estamos falando. Fica bem claro para a gente e fica bem claro para quem está nos escutando. Então, quando eu defino bem a minha sílaba tônica, eu consigo trazer clareza na minha mensagem. Se eu estou dando uma ordem, aí que eu preciso marcar a sílaba tônica. Porque às vezes o que acontece? A gente dá uma ordem prolongando. Oi, tudo bem? Sabe, hoje às 14 horas você pode passar no meu escritório porque nós vamos começar os projetos para o próximo mês. A pessoa já fala prolongando. E qual é a sensação que nós temos quando nós prolongamos a sílaba tônica? A sensação que nós temos é que a gente está abraçando a pessoa, sabe? Quando a gente vai receber alguém, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Normalmente nós prolongamos a sílaba tônica para a pessoa se sentir envolvida, para a pessoa se sentir bem-vinda, se sentir abraçada. Só que nós temos que entender qual é o objetivo da nossa mensagem. Vamos lá, apresentar um trabalho na faculdade. Eu vou precisar marcar a sílaba tônica ou prolongar. Se eu prolongar a sílaba tônica na apresentação de um trabalho, eu posso dar a sensação de, nossa, sabe, de sono, de canseira. Perceba, se é algo, um conhecimento, você precisa ser mais assertivo para deixar claro para as pessoas o que você está ensinando. Então, como que a gente treina essa questão da assertividade? Pegue o trabalho de vocês, pega lá a folha do trabalho de vocês, sabe, você já roteirizou, já organizou tudo que você vai falar no trabalho e vai marcando a sílaba tônica de cada palavra. Ah, Val, não sei como marca a sílaba tônica, já esqueci. Ah, se você não sabe, essa diquinha é muito boa. A palavra, como se ela fosse um ser humano. Faz de conta que você precisa marcar a sílaba tônica da palavra comunidade. Faz de conta que o meu nome é comunidade e você vai chamar comunidade. Comunidade. Aonde que a gente ficou mais tempo? No dá. Então, a sílaba tônica do comunidade é no dade. Então,
Agora, quando nós formos falar a palavra comunidade no discurso, ó, comunidade, marquei bem a sílaba tônica. Nós moramos na comunidade, marcou bem. Nós moramos na comunidade, sabe, ó, prolongou a sílaba tônica, esticou. Quando você vai marcando a sílaba tônica do discurso de vocês, principalmente da parte do conteúdo, você vai lendo, exagerando na sílaba tônica. Não é que você vai falar todo o seu discurso assim, exagerando, mas você começa a ter muito mais clareza da sua mensagem. Então, vai lá, define quais são as sílabas tônicas de todas as palavras. Ai, Valéria, que cansativo, que coisa chata. Pois é, não é um trabalho simples, só que o resultado que você vai ter quando você aplicar essa técnica vai ser fantástico. Por quê? Primeiro ponto, quando você marca a sílaba tônica de cada palavra, imagine, toda vez que eu falo uma palavra para vocês, nós criamos uma imagem mental daquela palavra. Eu vou falar a palavra xícara amarela. E aí, o que apareceu na sua cabeça? Não apareceu a imagem de uma xícara amarela? Agora eu vou falar tapete voador. Gente, vocês já viram um tapete voador? Eu nunca vi, só em filme. Na vida real não tem. Então, tapete voador. Existe tapete voador? Não existe, mas na nossa cabeça existe. Nós conseguimos criar. Então, cada palavra que nós pronunciamos e quando nós marcamos a sílaba tônica, nós estamos definindo bem o significado daquela palavra, a gente consegue definir na nossa mente com muita clareza. E isso vai ajudar no quê? E isso vai fazer com que nós não tenhamos o branco. Isso vai ajudar que a gente não esqueça aquilo que a gente vai falar. Imagine agora, na apresentação de vocês terem feito esse passo a passo antes. Quando surgir aquela frase no slide ou nas suas anotações, você já vai associar as imagens que você tem e ao próximo passo, à próxima fala. Então você vai conseguir passar a sua mensagem com muita clareza. E o outro ponto positivo de você fazer esse exercício, sabe qual é? Quando você estiver falando, as pessoas vão conseguir ter uma clareza com relação à mensagem que você passa. Da mesma forma que eu pedi para você pensar na xícara amarela e surgiu uma xícara amarela na sua cabeça, e da mesma forma que eu pedi para você pensar em um tapete voador, você pensou em um tapete voador, é isso que você vai fazer na cabeça de quem estiver te assistindo, estiver te ouvindo. Então, passa muita clareza, fica muito mais fácil das pessoas te compreenderem. E quando as pessoas compreendem o que nós estamos falando, isso gera uma tranquilidade. A gente consegue perceber pelas expressões que as pessoas estão, saboreando as nossas ideias, estão compreendendo o nosso ponto de vista. Então, comece a observar quando que você vai definir e como que você define essa marcação de sílaba tônica, em quais momentos de discurso. A gente não vai marcar sílaba tônica o tempo inteiro, porque aí a gente ia passar uma mensagem de arrogância, sabe? De soberba, aquela pessoa que fala marcando sílaba tônica assim o tempo inteiro. Nós temos momentos em que nós vamos marcar e momentos em que nós vamos prolongar. Mas, Val, como que eu sei? Essa é a pergunta. Sabe como que você vai saber? Identificando qual é o objetivo que você tem com aquela mensagem. Então, o que eu quero? Ah, não, agora eu quero que a pessoa se sinta dessa forma. Você define na sua mente como que você quer que a pessoa se sinta. Ah, eu quero que ela se sinta bem-vinda, se sinta amada, querida. Então, olá, seja bem-vindo. Nossa, o seu trabalho foi fantástico. Parabéns, está incrível. Olha só, eu fui prolongando cada uma das sílabas tônicas dessa palavra. E eu gerei na pessoa a sensação de nossa, a Vá realmente gostou do meu trabalho. Então, identifique qual é o objetivo do seu discurso. Separe as partes do seu discurso. O objetivo é eu ensinar isso, mas antes de você chegar no conteúdo, você precisa chegar até as pessoas. E como que a gente chega? Cumprimentando, se apresentando. Então, olha, sempre prolongando para as pessoas te receberem bem. E para finalizar o meu discurso, eu também vou prolongar. Eu agradeço a todos pela presença, esse momento que nós tivemos juntos foi incrível. Comece a se escutar e comece a observar o que você está fazendo com a sílaba tônica e quando que você está sendo assertivo, exagerando
e quando que você está prolongando. Combinado? Eu espero que vocês tenham entendido e consigam colocar em prática essa técnica da marcação da sílaba tônica, porque isso pode salvar demais a apresentação de vocês. Tanto para quem for assistir, tanto para vocês irem memorizando e internalizando todas as palavras que vocês vão utilizar. Isso passa muita segurança para quem está falando. Eu finalizo o vídeo de hoje convidando vocês para me seguirem nas redes sociais. Eu tenho a página no Facebook, que é @valeriaanjos.fnd. Tenho também o Instagram, que é o mesmo, @valeriaanjos.fnd. E tenho um canal no YouTube, que é Valéria Anjos. Se você não me segue, segue lá, porque eu posto conteúdo todos os dias. No Instagram eu sempre estou fazendo lives com convidados muito especiais. Então são assuntos variados, focados em uma boa apresentação. Muito obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchau!